Olá, queridos, tudo bem? Que alegria te ter aqui no canal. Gostaria de compartilhar algo com vocês a respeito de fé. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Será que existe alguma situação que Deus não possa resolver? Será que existe algum problema muito grande, muito difícil para Deus solucionar? Quem sabe até uma questão financeira em que Deus não possa suprir? Eu quero ler um texto para vocês que está em Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23, diz o seguinte, assim, ó, presta atenção. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Meus amados, lendo essa passagem que Jesus está falando para os seus discípulos, desafiando eles a crerem, né, que se eles colocassem a fé em ação e vissem uma montanha ali na frente deles, impedindo eles de prosseguir, de avançar, se eles ordenassem aquela montanha, aquele monte que fosse lançado no mar, iria acontecer conforme a fé deles. Eu creio que não significa que essa interpretação deva ser literal, não tem a ver com o fato da gente estar orando por uma montanha de pedra, de areia, de terra ou quem sabe até de gelo para sair da nossa frente e ser lançado no mar. Mas eu creio que seja essa dificuldade que aparece na nossa frente como uma montanha, impedindo que a gente avance, impedindo que a gente alcance aquilo que Deus tem preparado para nós, porque, amados, Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Quando nós nascemos, o Senhor, Deus, Ele tem um plano para nós, um plano maravilhoso para a nossa vida. Só que não é aquela questão assim de a gente já sair conseguindo viver esse plano como se tudo fosse um mar de rosa. Existem espinhos, existem dificuldades. E a gente precisa ir vivenciando esses propósitos de Deus, os planos de Deus, através de uma vida de comunhão com Deus, de dependência, de oração. Isso também vai fazer com que a gente tenha fé e a gente possa exercer a nossa fé para ir vencendo esses obstáculos que aparecem na nossa frente e às vezes até mesmo tão grande quanto uma montanha. Mas não é para a gente parar, não é para a gente desistir, é justamente para a gente lembrar que se a gente tem fé em Deus, a gente pode transpor aquela montanha ou, através da nossa fé, aquela montanha vai ser removida. Seja qual for a dificuldade que está se apresentando na nossa frente, nós teremos condição de ver a mão de Deus removendo aquela montanha e abrindo o caminho para nós. A gente pode lembrar do povo de Israel. Enquanto eles estavam fugindo dos egípcios e indo para a Terra Prometida, havia montanhas dos dois lados e o exército faraó estava vindo atrás deles. E eles, correndo, se depararam com o Mar Vermelho. Então eles ficaram como se num beco sem saída, né? E o que o Senhor Deus falou para eles? Diga ao povo que marche, mas como marchar se tinha o mar na frente, né? Eles tinham que dar passos de fé, eles tinham que exercer a fé. E justamente por eles terem exercido a fé, Moisés tocou no mar, o mar se abriu, eles puderam passar com o pé enxuto para o outro lado. Então, a nossa caminhada é de fé. O justo viverá pela sua fé. A gente vai avançando pela fé. Isso me faz lembrar de uma experiência muito interessante que eu vivi no ano 2000, quando, não sei se vocês já ouviram falar de um navio chamado Logos, e nem sei se existe ainda, mas esse navio, ele dava a volta ao mundo, atracando em portos, para ficar ali um determinado tempo, 2 semanas, 3, e eles ofereciam palestras para as pessoas entrarem no navio, vendiam literaturas cristãs, e essas palestras, elas eram bíblicas, ensinando sobre finanças, sobre liderança,
com base bíblica. E também aproveitavam para falar a respeito da vida, da obra, da salvação do Senhor Jesus. Os tripulantes daquele navio vinham de vários lugares, de várias nações, e tinham várias línguas ali dentro, só que a língua que eles tinham que falar era o inglês. E enquanto eu estava participando de uma palestra, eles estavam ali divulgando a respeito do Instituto Haggai, que tinha em 2 lugares, acredito que ainda tem, no Havaí e em Singapura. E quem tivesse o interesse de se aprofundar nesses assuntos bíblicos poderia participar, teria que se inscrever, e daí se fosse chamado, né, dependendo ali da lista, né, eles iriam fazer uma seleção. Então, além de ser selecionado, teria que passar pelo teste do inglês, ver como é que estaria o inglês, porque todas as palestras para participar do curso do Instituto Haggai, tanto no Havaí como em Singapura, o curso seria totalmente em inglês, né? E terceiro, eles dariam pagariam todo o custo, né? Todo o curso, mesmo a hospedagem no hotel internacional, a alimentação, coffee breaks, passeios, visitas em lugares turísticos, o transporte e a passagem aérea, a formatura, todo o material, a festa e o jantar de formatura também. Mais ou menos o custo seria de uns 12, 13, 14 mil dólares. Mas a gente teria que ofertar com pelo menos 500 dólares. Eu me interessei demais de participar. Eu dependeria de ser selecionada, eu dependeria de passar no teste de inglês, e eu tinha $1, para não dizer que eu não tinha dólar, eu tinha $1, faltava só 499 dólares, que eu guardava $1 uma vez que eu tinha ganho dentro da carteira. E então eu gostava, né, de olhar ali para aquela notinha, até para mostrar para os meus alunos e tal, como eu sou professora de inglês, né? Aí então eu tinha esses desafios, eu tinha essas montanhas para poder transpor, para Deus remover da minha dessa situação, né, para eu poder alcançar esse propósito. Então eu orei, se fosse da vontade de Deus, né, eu gostaria muito, mas fosse da vontade de Deus, que Ele abrisse as portas, que Ele tirasse todos os obstáculos, me ajudasse a transpor os obstáculos, e assim foi acontecendo, né? No tempo de Deus, eu recebi uma cartinha dizendo que eu tinha sido selecionada, a cartinha toda em inglês, né? E que eu tinha que me preparar, que a qualquer momento iriam fazer uma ligação para verificar o meu inglês. Então, primeira coisa tinha já acontecido. Segunda, ligaram já na hora que atende, já é em inglês. Então ela foi conversando, perguntando algumas coisas para mim e eu fui respondendo. Na própria ligação, ela falou então que eu já estava aprovada e que eu tinha que conseguir então os 500 dólares. E aí, então seria mais uma montanha. Em oração, fui colocando diante de Deus. Deus permitiu passar pela primeira montanha, segunda, se fosse da vontade de Deus, com certeza a terceira, né? Então, essa foi assim espetacular, porque Deus fez surgir alguém tocado no coração com essa oferta, colocou dentro de um envelope, pediu para me entregar e não quis se identificar. Então essa pessoa foi alguém que Deus usou e que não queria que ninguém descobrisse que tinha sido ele, principalmente que eu não descobrisse que tinha sido essa pessoa. Então eu consegui os 500 dólares e tive o privilégio de participar desse curso em Singapura por um mês, com aulas de manhã, de tarde, à noite. Nos finais de semana a gente visitava algumas igrejas e também ia para alguns lugares turísticos. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês a grande turma, porque eram pessoas de vários lugares do mundo que participaram. Então tem aqui gente de Madagascar, da Nigéria. E era assim, quando tinha um curso em junho das mulheres, no outro semestre, então, ia ser um curso para homens e seria no Havaí.
Então aqui foi em Singapura e o segundo para homem seria no Havaí, às vezes eles trocavam, né? Então aqui a primeira fileira seria do diretor e mais os professores, e eu estou aqui, tá? Bem lá atrás, branquinha. E aqui é a turma grande, né? E aqui, ó, a turma menor, porque eram divididos em duas turmas, tá? Aqui os professores, lá atrás a minha turma, e aqui sou eu, certo? E a gente ganhou um cartãozinho, né, do Instituto Haggai. Eu tenho uma foto que eu achei bem interessante aqui para mostrar para vocês, que é quem foi a minha colega de quarto do Vietnã. Essa daqui, ó, a Ra, do Vietnã. Essas aqui eram também do Vietnã. Aqui um chapéuzinho típico lá do Vietnã, e eu fazendo uma gracinha aqui. E aqui eu ajudando no louvor lá. Essa daqui é brasileira e essa daqui da África. Então o louvor era em inglês e de vez em quando também a gente apresentava, tinha outras línguas que os irmãos, as irmãs apresentavam algum cântico com a língua delas, né? Aqui são as brasileiras, exceto essa daqui, que é da Nigéria, que participou da foto. Foram 6 brasileiras, 4 de São Paulo, uma do Espírito Santo e eu do Rio Grande do Sul, a única do Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, foi uma bênção eu ter conseguido participar, guardo com muito carinho essa oportunidade de ter ido lá, e eu gostaria de desafiar você a crer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual é o monte que aparece na frente da sua vida que pode ser, humanamente falando, impossível. Seja uma questão de enfermidade dentro da família, seja uma questão financeira que você esteja vivendo, seja um relacionamento, tantas dificuldades que possam ser como uma montanha diante de ti, mas eu quero te encorajar a crer. Coloca a sua fé, a sua confiança em Deus, ore, busque a direção de Deus e confie que para Deus nada é impossível. Eu quero compartilhar esse cântico que eu aprendi lá em Singapura, e diz o seguinte: não existe nada que eu preciso que Deus não providencie, não existe nada que eu preciso que Ele não me supra, se eu acredito, se eu acredito. Então eu digo para a montanha, mexa-se. Então eu digo para a montanha, saia do meu caminho, porque eu acredito. Eu vou cantar em inglês, depois uma vez em português. Vou procurar deixar a letra aqui também, para vocês acompanharem. E que seja bênção para sua vida esse cântico aqui, tá? Olha só. There is nothing that I need that He won't provide. There is nothing that I need that He won't supply. If I believe, if I believe, there is nothing that I need that He won't provide. There is nothing that I need that He won't supply. If I believe, if I believe. So I say to the mountain, move. So I say to the mountain, get out of my way. So I say to the mountain, move. So I say to the mountain, get out of my way. 'Cause I believe. 'Cause I believe. Não existe nada que eu preciso, Ele não providencie. Não existe nada que eu preciso, Ele não me supra. Se eu acredito, se eu acredito. Não existe nada que eu preciso, Ele não providencia.
orar por cada um que está ouvindo essa mensagem nessa hora e quero te pedir que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor conhece profundamente cada coração, cada história, cada vida. E eu peço, Senhor, que o Senhor sustente a fé, fortaleça, ajude para que possa crer que essa montanha que está na sua frente, ela pode ser removida sim, para que cumpra o teu propósito na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e que realmente, meu Deus, possam viver o teu sobrenatural. O Senhor é poderoso, nós cremos no teu amor, na tua misericórdia, na tua compaixão. Abençoa, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, na sua própria vida, na sua casa, na sua família, seja, Senhor, alguma situação de relacionamento, uma questão pessoal, põe as tuas mãos, Senhor, e abençoa. Eu oro, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Um abraço no teu coração e até mais.